Olá a todos, é um prazer estar participando do terceiro Simpósio Brasileiro de Cálculo Fracionário. Eu me chamo Igor, sou aluno de mestrado em Química na Universidade Federal de Alfenas e hoje eu estou aqui para apresentar o trabalho intitulado A Relação da Ordem Fracionária com a Complexidade do Processo de Arrefecimento. Eu separei essa apresentação da seguinte forma. Primeiro, falarei um pouco sobre a lei de resfriamento de Newton e suas controvérsias. Em seguida, uma breve explicação da derivada utilizada no problema. Posteriormente, apresentarei a metodologia experimental, os dados coletados e os ajustes obtidos. Vamos lá? A lei de resfriamento de Newton surge da tentativa de Newton criar a sua própria escala de temperatura. Em 1701, ele publica seus resultados de forma anônima, em um artigo chamado Scala Gradum Calores. Dos dados experimentais publicados em seu artigo, a representação das conclusões de Newton em uma linguagem atual é expressa da seguinte forma. A taxa de variação de temperatura em relação ao tempo é proporcional à diferença de temperatura do corpo e à temperatura ambiente. Nós ainda podemos trocar o símbolo de proporcionalidade por uma igualdade se multiplicarmos por uma constante, onde o sinal negativo significa que está havendo um decaimento. Essa constante de proporcionalidade lambda depende das características físicas do material estudado. Nos anos de 1800, dúvidas surgiram sobre a validade da lei de Newton, principalmente para as altas temperaturas. Nesse período, fenômenos de trocas de calor estavam melhores compreendidos e envolviam processos de convecção, condução e radiação, aspectos que Newton não conhecia. E apesar de ser recorrente nos livros didáticos que o arrefecimento é um processo de decaimento exponencial, ainda existem muitas controvérsias em relação a isso. Em 1963, um aluno da Tanzânia percebe que a água quente resfria mais rapidamente que a água fria. Esse fenômeno ficou conhecido como efeito Mpemba. Mas então, será que o cálculo fracionário pode nos auxiliar na compreensão do processo de arrefecimento? Sendo assim, o objetivo deste trabalho é estudar a lei de resfriamento de Newton aplicando a derivada fracionária de Caputo. A derivada fracionária de Caputo nada mais é do que a operação de uma derivada de ordem inteira seguida de uma integral de ordem fracionária. O principal motivo dessa escolha é que nessa definição de derivada, as condições iniciais de problemas de ordem não inteiras podem ser interpretadas em termos de condições iniciais de problemas de ordem inteira. Assim, foi feita a troca do operador derivada no modelo de Newton pelo operador derivada de Caputo, além de uma modificação na constante de proporcionalidade lambda para manter a dimensionalidade do problema. Dessa forma, pelo método operacional e transformada de Laplace, temos a seguinte expressão para a solução geral do problema, onde T0 é a temperatura inicial do corpo e TA é a temperatura ambiente. Eα é conhecido como função de Mittag-Leffert e, para esse caso, de um parâmetro. Note que quando a ordem fracionária α é igual a 1, a função de Mittag-Leffert se comporta como a clássica função exponencial. Nessa condição, a solução geral do modelo fracionário retoma a solução geral do modelo de Newton. Nessa foto, temos o nosso aparato experimental. Um coletor automatizado por Arduino com sensores para coletar dados de temperatura da água, temperatura ambiente, umidade relativa do ar, massa de água e tempo de experimento. O tratamento dos dados foi feito utilizando uma rotina em MATLAB, com o objetivo de minimizar a soma do quadrado das diferenças relativas entre os dados experimentais e o modelo proposto, para determinar os parâmetros lambda e ordem fracionária alfa. O resultado desse ajuste está expresso pelo parâmetro erro relativo, denotado pelo algarismo E. Este é um gráfico de temperatura da água
e de massa ao longo dos momentos iniciais do experimento. A metodologia experimental consistiu-se em aquecer cerca de 1.400 ml de água até que a temperatura do sistema atingisse um patamar de equilíbrio. Verificada a temperatura constante, cronometrou-se então mais 5 minutos. Em seguida, desligou-se a resistência de aquecimento. Os dados experimentais foram coletados ao longo de 24 horas. Aqui temos um gráfico de temperatura e de massa pelo tempo, após o desligamento do ebulidor. Nesse momento, gostaria de chamar a atenção para 2 pontos importantes, pois de agora em diante começa a nossa análise. O primeiro é que a partir de 75 mil segundos, a temperatura da água atinge a temperatura ambiente, e então essa temperatura permanece constante. Além disso, também é possível notar que existe uma diferença na taxa de variação de massa entre os momentos iniciais do experimento e todo o resto dele. Sendo assim, nosso estudo foi feito a partir de observações no sentido contrário ao tempo, tomando como ponto de partida o primeiro momento em que a água atinge a temperatura ambiente, e então aumentando gradativamente a faixa analisada de intervalos de tempo, até alcançar os momentos iniciais do experimento. Repare que na região de 10 mil até 75 mil segundos, nosso ajuste retornou um valor para o erro de 1,74. E à medida que a variação de massa aumenta, o erro calculado pelo ajuste também aumenta. Essa variação de massa é explicada pelo processo de evaporação da água. Durante a evaporação, as moléculas na superfície do líquido absorvem energia para superar as forças intermoleculares e passar para a fase de vapor. Essa transferência de energia resulta em uma diminuição na temperatura na fase líquida. Ou seja, além do resfriamento causado pela diferença de temperatura do corpo e do meio, devemos considerar também a contribuição dos efeitos da diminuição da temperatura devido ao processo de evaporação. Então, diante de todas essas observações, decidimos fixar o valor de lambda em 6,5 vezes 10 elevado a menos 5, para realizar os estudos com o modelo fracionário. O motivo dessa escolha é que este valor foi encontrado em uma faixa onde observamos uma uniforme variação de massa, o que indica que essa região sofre os menores efeitos de abaixamento de temperatura pelo processo de evaporação. Essa escolha nos permite avaliar o que acontece com a ordem da derivada quando olhamos diferentes intervalos de tempo. A nossa hipótese é a de que o modelo fracionário de arrefecimento pode ser uma alternativa para modelar líquidos em regiões de altas temperaturas, onde o fenômeno de perda de temperatura pelo processo de evaporação é mais pronunciado e não é levado em conta pelo modelo de Newton. A tabela 2 apresenta os resultados dos ajustes do modelo fracionário aos dados experimentais para diferentes faixas de tempo. Pode-se observar que para intervalos de tempo pequenos, ou seja, regiões de maior temperatura, os melhores resultados foram encontrados para alfa diferente de 1. Aqui temos um gráfico que representa a comparação entre o modelo fracionário e o modelo de ordem inteira, nos primeiros 1000 segundos de experimento. A linha pontilhada representa o modelo de ordem inteira. Já a linha contínua grossa representa o modelo de ordem fracionária. A linha fina representa os dados experimentais. Devemos lembrar que a constante lambda guarda uma relação com as propriedades físicas do sistema. E, novamente, foi isso que nos motivou a fixar este valor. Nessa pequena faixa de tempo indicada na figura, o ajuste fracionário retornou um alfa ótimo de 0,6, com um erro de 0,27, enquanto o modelo de ordem inteira retornou um erro de 1,66.
Nesse caso, consideramos que o modelo de ordem fracionária trouxe um ajuste cerca de 6 vezes melhor. Bom, pessoal, nessa apresentação exploramos a aplicação do cálculo fracionário na generalização da clássica lei de Newton para analisar o arrefecimento da água. Inicialmente, demonstramos que o modelo clássico apresenta limitações ao tentar ajustar os dados experimentais, especialmente em regiões de maior evaporação de água. Em seguida, mostramos que o modelo fracionário pode ser uma alternativa capaz de capturar toda a complexidade desse processo físico em um modelo teórico simples. Aqui estão nossas principais referências. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui apresentando o nosso trabalho. Não posso deixar de mencionar meus agradecimentos à Unifal por manter o programa de pós-graduação em Química. E, é claro, gostaria de agradecer também às agências de fomento à pesquisa, em especial a CAPES. O nosso grupo de pesquisa fica à disposição. Muito obrigado a todos.